Fundamental 2, do sexto, sétimo, oitavo e do nono ano, tá? Então, assim, ó, para quem não conhece, o pessoal do oitavo, do nono ano já conhece, né? Faz 2 anos que eu participo aí com a escola, com o Colégio Pollux, do projeto aí, de um prêmio, né, que a Câmara dos Vereadores de São Paulo oferta, chamado Parlamento Jovem Paulistano, tá? Já já eu vou explicar o que é, como funciona, o que vocês terão que fazer até a semana que vem, ok? Então vamos lá. Então esse aqui é o de 2020, né? Eles colocaram a observação que neste ano as datas podem variar aí por causa da pandemia e coisa e tal, né? Aqui, pessoal, isso aqui é um manual, né, que a prefeitura não, a Câmara dos Vereadores mandou no meu e-mail e eu abri aqui para mostrar para vocês. Então aqui, por exemplo, a gente tem 4 estudantes que ganharam no ano passado, né? Então a Câmara dos Vereadores de São Paulo tem 55 vereadores. O que acontece? O que é esse projeto, né? Em 2 dias do ano, previsto aqui para ocorrer, deixa eu ver a data aqui certinho, em novembro. Dia 9, ó, e 16 de novembro, tá? O que acontece? O poder, como vocês sabem, eu já comentei algumas vezes, é dividido em 3: executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo no município de São Paulo é exercido pela Câmara dos Vereadores. A Câmara de São Paulo, pessoal, pelo número aí, grande de habitantes tal do município, né, tem 55 vereadores. Nesse projeto, as escolas aqui do município de São Paulo, né, fazem uma eleição interna aí e cada escola vai escolher somente um projeto de lei e vai enviar para a Câmara dos Vereadores. Aí a comissão deles lá vai escolher 55 vencedores. Então, cada um dos vencedores, cada aluno aí do município de São Paulo, representa um vereador da Câmara Municipal. E aí, naqueles dias que eu falei lá de novembro, os estudantes, esses 55, né, assumem o lugar dos vereadores. E aí, simbolicamente, vão expor ali seus projetos de lei, vão argumentar com os colegas e vão votar como os vereadores, né, de verdade fazem, tá? É super bacana, eu já comentei, você participar, e caso é difícil, né, mas consiga, por exemplo, ganhar num prêmio desse, é importante, por exemplo, para o currículo de vocês, né? Então, ainda aí, adolescentes, pré-adolescentes, né, ter isso no currículo aí quando começar uma faculdade, por exemplo, procurar emprego, né, que foi vencedor do Parlamento Jovem Paulistano com a idade que você tem hoje, é com certeza um destaque, né? E aí eu vou explicar o que vocês vão fazer, tá, pessoal? Então aqui é o sumário, né? Então, o que é o Parlamento Jovem? É isso que eu acabei de comentar, né? Que é esse prêmio aí ofertado pela Câmara Municipal desde 2001, ó, ela acontece, né? E aí 55 alunos assumem aí temporariamente a função de vereador. Existem, pessoal, 11 partidos, tá? Então, assim, você vai ter que pensar num projeto de lei para a cidade. Vou dar um exemplo aqui de um projeto que foi aprovado há pouco tempo aqui pela Câmara Municipal de São Paulo, que é a proibição do comércio, do uso de canudinho plástico aqui no município de São Paulo, tá? Então, esse projeto, pessoal, depois eu vou explicar as partes dele, como que você vai fazer, né? Esse projeto poderia se enquadrar aqui, por exemplo, no projeto Natureza, né? No Partido da Natureza. Ó. Então, seria um partido que você poderia escolher caso esse fosse o projeto, tá? Então, pessoal, você pode desenvolver projeto de lei, mas tem que escolher um desses 11 partidos, tá? Então, da assistência social. O que é assistência social? É um departamento do município, né, do governo municipal, que presta assistência a pessoas que estão vulneráveis. Por exemplo, morador de rua, mulheres que sofrem agressões dos companheiros, por exemplo, pessoas que sofrem com uma enchente, com deslizamento de terra ou algo do tipo, tá? Então, se o projeto de lei for para esse público, né, for para essa direção,
na inscrição lá você vai ter que colocar partido da assistência social. Se você tiver um projeto aí voltado para um teatro, para o cinema, para acesso até às vezes à biblioteca, isso aí tem mais a ver com a cultura, tá? Então esse partido que você vai escolher. Você pode também fazer um projeto voltado para a educação, seja para uma escola pública ou municipal, tá? Emprego, você pode fazer um projeto de lei que favoreça a geração, por exemplo, de empregos, tá? Esporte, lazer e cultura, né? E recreação, desculpa. Então você pode fazer uma determinada lei, olha, sei lá, eu quero que 10% dos ingressos sejam para pessoas carentes, por exemplo, para ter acesso a um jogo de vôlei, de futebol, ou o que seja, não sei. Então você pode também ter esse partido. Partido de habitação fala especificamente aí de moradia, né? De conservação, por exemplo, de edificações, ou de construção, acesso tal para pessoas sem teto, tá? Se for relacionado ao meio ambiente, né, à natureza, de planejamento urbano, por exemplo, ligado ao trânsito, aos faróis, né? Opa, aqui está embaixo, né? Então, por exemplo, sobre sistema de transporte público, também poderia entrar no planejamento urbano. Talvez se você faça de coleta de lixo, né? Também pode estar relacionado aí ao planejamento urbano. O plano piloto, né? Que são determinadas áreas, ó, pode ser industrial, essa área tem que ser residencial. Então, isso também tem a ver com planejamento urbano, né? O transporte e segurança aqui tem a ver também com planejamento urbano, mas foi desmembrado aqui, né? Hoje, com Covid aí principalmente, a pandemia, né, pessoal? Talvez você tenha um projeto aí, pensou em algo para estar relacionado aí à saúde, à segurança, né? O que você tem que tomar cuidado na hora de produzir? Saber se é viável, né, pessoal? Então, por exemplo, ter um policial ou dois, uma viatura em cada esquina, né? É inviável. Por quê? Porque não tem como o município contratar o mesmo estado ou a federação tantos policiais assim, né? Então, quando você pensar um projeto de lei, você tem que pensar justamente isso, né? Se ele é viável ou não. E por último, pessoal, nós ali da Raposa, né, do Colégio Polo, que enfrentamos muito esse problema, que é relacionado ao trânsito e ao transporte aqui no município de São Paulo, né? Talvez você tenha um projeto bacana aí para esta área. Professor, eu posso fazer projeto que eu já fiz, repetir? Não, né? A ideia é que você pesquise, crie e tal, um projeto novo, né? Lembro que teve um ano, um projeto vencedor era justamente relacionado ao transporte, né? Também a saúde, não deixa de estar, ao meio ambiente, que era cada escola ter um bicicletário, né? Eu lembro que quando a gente votou lá, os professores escolheram, foi o projeto vencedor, ok? Então, como que um projeto de lei, pessoal, ele é feito, tá? Então, o sexto e o sétimo ano, como nós estamos usando aí o Google Forms, tá? Vocês vão entrar lá no Google Formulário, eu vou mandar o link, tal, como toda semana. Você vai pôr lá o e-mail que você está usando, o seu nome completo, o nome de projeto de lei. Então, sei lá, projeto Canudinho Zero, naquele exemplo que eu dei, né? Poderia ser o nome aí desse projeto. Ementa. O que é ementa, pessoal? Ementa não é emenda com D, né? Que você está emendando ali, por exemplo, a Constituição. Ementa é uma apresentação para o leitor ali do que é o projeto de lei. A gente pode chamar de um resumo do projeto de lei, tá? Então, por exemplo, poderia começar: este projeto de lei estabelece que estabelecimentos comerciais do município de São Paulo não podem vender nem utilizar canudinhos plásticos. Ponto, tá? Então a ideia é bem sucinta ali. A pessoa lê, né, sua ementa, entende que é o seu projeto de lei. Segundo, pessoal, você vai colocar lá, ó, a Câmara Municipal de São Paulo decreta. Essa parte é o seu projeto de lei, tá? Então, artigo 1º, você vai escrever essa parte aqui em artigos. Artigo 1º, fica proibido o comércio ou o uso de canudinhos plásticos em estabelecimento comercial de São Paulo. Artigo 2º, né?
não se aplica exceção nenhuma ao artigo 1º. Artigo 3º, os estabelecimentos comerciais que não cumprirem a lei serão punidos, sei lá, em R$500. Em reincidência, ou seja, se ele não cumprir de novo, será dobrado o valor, triplicado, ou sei lá o que, tá bom? Então, essa é a ideia dessa parte aqui, né? A Câmara Municipal decreta. Então, você vai pôr em artigos, vai determinar mesmo, né, o que é a lei, na prática ali para vocês, tá? E por último, pessoal, e talvez é a parte que você, talvez não, com certeza vai ter mais trabalho, é a justificativa. Então, mais do que o projeto de lei, né, depois você vai ter, a gente vai ter uma videoconferência só para você expor para os seus colegas de sala o seu projeto de lei. E aí você vai ter que ter uma boa argumentação, uma boa fundamentação de por que o seu projeto de lei é importante para o município de São Paulo, tá? Além disso, o 6º e o 7º ano vai ter que relacionar esse conhecimento com história e geografia. E o pessoal do 8º e 9º ano com história, tá? Então, por exemplo, de novo aí o projeto do canudinho. Como você poderia relacionar com história? Você vai pegar o contexto histórico do uso de canudinho, né? Então, por exemplo, você podia colocar o plástico foi desenvolvido na década de 40, os canudinhos, sei lá, eu não pesquisei, mas começaram a ser produzidos na década de 50, e aí já entra com estatística, por exemplo, né, que é parte de geografia, com o tempo, né, a produção foi aumentando, hoje são produzidos, sei lá, tantos bilhões de unidades de canudinho por mês, dia, ano, sei lá o quê, né. Aí outra parte de geografia, parando de produzir esses canudinhos, né, a gente vai estar deixando de produzir muito lixo. Boa parte dos canudinhos vão para o oceano, muitos peixes, animais marinhos, tal, etc, etc e tal, tá? Então essa parte que você vai ter que colocar dados científicos ali, técnicos, né, que você coletou para fazer seu projeto de lei, beleza? Lembrando que para o 6º e 7º ano essa nota vai valer para história e geografia. Então vou dar uma nota aí no seu projeto de lei e na apresentação que você fez para a sala, tá? E o 8º e 9º ano vale como uma nota aí o trabalho de história, beleza? Então é isso, tá? Aqui tem um exemplo, né, de um projeto de lei vencedor, que é desse rapaz aqui, e aqui ele colocou em 4º artigo, fez a justificativa pequena, por quê? Porque era ideia ali para a Câmara, o projeto que a gente vai mandar, tá? O vencedor a gente vai dar uma resumida. Mas o que vão entregar para mim, essa justificativa aqui vai ser o trabalho aí do bimestre, então vai ter que ter uma fundamentação boa, beleza? Isso aqui é comigo, tá, pessoal? Como que vai ser? Ó, a gente vai escolher em cada sala um projeto de lei vencedor. E depois, provavelmente, cada vencedor vai fazer um vídeo ali expondo tal, o seu projeto de lei. Eu vou colaborar, vou ajudar o aluno a fazer isso. E estes 4 vídeos aí serão votados pelos demais alunos, professores, para a gente escolher o vencedor do Colégio Pollux, que é o que a gente vai mandar. Ok? Lembrando, pessoal, que a ideia, né, não é só o prêmio, tem um vencedor e tal, mas vocês entendam como funciona a democracia no Brasil, né? Como funcionam os 3 poderes, como o poder legislativo, principalmente aqui no município de São Paulo, funciona, tá? E aqui, depois que mandar, e lógico, na hora que você produzir o seu, você vai ter que levar em conta isso, né? Eles avaliam o projeto de acordo com 5 critérios, tá? Então vai atribuindo ali pontos para cada critério, ó. Então, o primeiro critério, tá? E é mais ou menos o critério aí que eu vou utilizar para dar nota para você. Respeito ao formato do projeto. Então, na parte lá, por exemplo, que a Câmara decreta, colocou artigo certinho, né? Então, você respeitou ali o formato que tem que ter, o padrão de um projeto de lei. Lá na Câmara dos Vereadores, todo vereador tem que seguir isso aí, né? Pertinência em relação ao tema do partido. Então, tem que ver se o seu projeto de lei bate com o partido que você escolheu. Então você fez lá, por exemplo, dos canudinhos.
coloca lá no Partido da Segurança Pública, né? Vai ficar meio esquisito. Você vai tirar uma nota baixa aqui nessa parte de pertinência em relação ao partido, tá? Correção gramatical, concisão e a clareza no que você escreve, né? Então tem que ser claro ali para uma pessoa sem muito conhecimento, tal, ler seu trabalho e conseguir entender tal o que você quer transmitir, né? Lógico, seguindo aí a norma da língua portuguesa, né? Originalidade, né? Se sua ideia é criativa, vale 3 pontos, né? Notem como eles prezam bastante, né? A originalidade, que nada mais é do que a criatividade aí do seu projeto. E a execuibilidade, galera, nossa, aqui ficou difícil, né? É aquela ideia, eu ia chamar de praticidade, creio eu que seria melhor, né? Ou seja, exequibilidade, se ela é executável, né? Se o projeto, aquilo que eu comentei anteriormente com vocês, se esse projeto pode ser executado, né? Então, eu quero um projeto de lei que o governo dê 10 mil por ano para cada família do município de São Paulo, né? Não é um projeto economicamente, não é um projeto realista, né? Aí tem critério de desempate. Então, por exemplo, você fez a mesma pontuação, 10, né? E outro aluno de escola pública fez 10, então quem é de escola pública passa na frente, entendeu? Então tem alguns critérios aí para ser aprovado, né? Daí empatou ali, sei lá, estou na escola pública. Quem está no 9º ano tem uma vantagem, porque está indo embora, o outro vai ter mais chance e tal de participar nos outros anos, tá? Aqui são algumas fotos, ó. Isso aqui é o pessoal dentro da Câmara Municipal de São Paulo fazendo a plenária aí, essa reunião de 55 vereadores eleitos, né? Aqui uma garota, uma vereadora, a Mirim, expondo aí seu projeto de lei para os demais, né? Na mesa ali, diretora da Câmara. E aqui é onde os vereadores votam, né? Então não fica bacana ali erguer a mão, ficar contando e tal. Então é um sistema automático, né? Então, por exemplo, teve o PL lá dos canudinhos, tá lá. Projeto de canudinhos, extinguir canudinho de plástico em São Paulo. Você é a favor? Sim ou não? Daí o cara vai lá, vota o vereador, né? E já aparece lá no quadro, no painel, lá no mural, o resultado, se foi aprovado ou não. Ok? Então é isso, pessoal. Lá junto com o e-mail, com a mensagem no ClassZap, né? Eu falei da galera do ensino fundamental, no 6º e 7º, não falei do pessoal do 8º e 9º, tá? Você é no Google Classroom, então vocês vão entrar lá, vai ser o mesmo esquema, tem o mural, eu deixei lá atividades para vocês, vocês vão abrir o arquivo o anexo, pessoal, da atividade, e como que tem que ser feito? Você vai responder no próprio arquivo, tá? Então tá aqui, ó, nome do aluno, você vai clicar aqui no final, ó, no O, vai dar Enter, vem para a linha de baixo, você digita seu nome completo. Nome do projeto de lei. Então, você vai fazer nesse arquivo aqui do Google Documentos, tá? Notem que aqui tá aqui, ó. Última edição foi salva há 25 minutos, né? Foi que eu mexi, tá? Se eu mexer agora vai ficar a 1 segundo atrás. Tá salvo. Você não tem que fazer nada, tá? A hora que você fechar aqui, tá salvo e eu consigo ver. Belezinha? Se sentir inseguro, você pode fazer no Word, tal. Primeiro, depois só recorta, cola aqui no Classroom, né, na própria atividade, no arquivo anexo à atividade, né, que também está salvo. Se acontecer um erro, que não acontece, está salvo também no Word. Belezinha, galera? Então é isso. Deixa eu voltar aqui para terminar. Então que tem a fotografia, né? Todo ano eles colocam a fotografia dos vencedores do ano anterior, né? Quem sabe aqui em 2021 tem algum aluno aqui do Colégio Pollux. Beleza, pessoal? Então é isso. Tem uma semana aí para realizar seu projeto de lei, caprichar e tal. E na próxima videoconferência que nós tivermos aí com a sua turma, cada um vai expor aí seu projeto para os demais alunos. Beleza? Espero que tenha entendido aí e gostado da ideia.
Bom trabalho para todos, tá?